No limiar sombrio em que a justiça dos homens colide com a dor inconsolável de uma mãe, ergue-se a figura de Rispa. Seu nome atravessou os séculos não por títulos reais ou conquistas políticas, mas pela resistência inabalável de seu coração diante de um destino cruel. Enquanto o reino de Israel se retorcia sob o peso de uma fome devastadora, que rachava a terra, consumia os campos e sufocava toda a esperança, um antigo débito de sangue emergia das sombras da história, exigindo um sacrifício que dilaceraria não apenas uma nação, mas, sobretudo, o íntimo de uma mãe que se recusou a abandonar os seus, mesmo depois da morte. Esta não é apenas uma narrativa sobre reis, poder e política. É a história de uma vigília sagrada, de uma mulher que enfrentou as feras do campo e o esquecimento dos homens, provando que o amor pode mover a mão de um rei e restaurar a bênção sobre a terra. Até onde você iria para honrar a memória daqueles que ama quando todos os outros já desistiram? Se você também acredita que o amor e a fidelidade são as armas mais poderosas contra a injustiça, escreva nos comentários: minha fé permanece firme na rocha. Permaneça até o final para compreender toda a revelação. E se você valoriza análises profundas das Escrituras, inscreva-se para não perder a próxima história. A origem de Rispa, filha de Aiá e concubina do rei Saul, não a colocava entre as mulheres comuns de sua época. Sua posição na corte a inseria em um espaço ambíguo, cercada por privilégios, mas também exposta a uma extrema vulnerabilidade dentro dos muros do palácio. Desde cedo, Rispa compreendeu que sua vida seria moldada pelas instabilidades políticas de uma monarquia ainda em formação, testemunhando de perto a transformação do caráter de Saul sob o peso da coroa e o progressivo afastamento espiritual de Deus. Rispa não era apenas reconhecida por sua beleza ou pelo status que ocupava, mas por sua percepção silenciosa das tensões que lentamente fragmentavam a casa real. Nos corredores de Gibeá, ela aprendeu a sobreviver às intrigas da corte e aos acessos de fúria de um rei atormentado por sombras, rejeição divina e profecias de ruína. Ali, ela criou seus filhos, Armoni e Mefibosete, esforçando-se para lhes transmitir uma identidade que equilibrasse a herança real com a humildade necessária para sobreviver em um ambiente onde a sucessão ao trono era um campo de batalha permanente. À medida que Saul afundava na desobediência e no desespero, Rispa se tornava um pilar silencioso, uma mulher que compreendia que o poder é passageiro, mas os laços de sangue são permanentes. Sem perceber, ela se preparava para um futuro em que sua lealdade não seria provada em banquetes reais, mas na solidão de uma rocha desolada. A vida na corte jamais foi de descanso. Era um estado constante de vigilância, onde cada palavra pronunciada nas câmaras podia selar o destino de seus filhos. Como mãe, Rispa teceu ao redor de Armoni e Mefibosete uma proteção emocional firme, enquanto eles assistiam à lenta queda daquele que, para eles, ainda era um gigante. A morte de Saul, no Monte Gilboa, não marcou apenas o fim de uma era para Israel, mas inaugurou uma provação profunda e pessoal para Rispa. De protegida do rei, ela passou a ser peça em uma disputa de poder entre Abner, o comandante do exército, e Isbosete, o filho sobrevivente de Saul. Esse conflito, registrado em 2 Samuel 3:7, revela como a própria dignidade de Rispa foi usada como instrumento político para questionar a legitimidade do trono. A partir desse momento, iniciava-se sua longa jornada de sofrimento e também a manifestação de uma resiliência que ultrapassava qualquer ambição humana. O ambiente palaciano, antes impregnado de tecidos finos e perfumes, tornou-se frio e hostil após a morte de Saul. Os olhares que antes demonstravam respeito passaram a refletir desconfiança e cobiça, pois, segundo a mentalidade da época,
Possuir a concubina do rei morto equivalia a reivindicar sua autoridade. Rispa caminhava pelos jardins de Gibeá, sentindo o peso de um legado em ruínas. Seus filhos Armoni e Mefibosete foram afastados de qualquer perspectiva de estabilidade, tornando-se lembranças vivas de uma glória que Deus havia decidido retirar. Ainda assim, mesmo cercada pela perda, pela humilhação e pela incerteza, Rispa permanecia firme, sem saber que sua maior batalha ainda estava por vir e que sua fidelidade silenciosa ecoaria através das gerações como um testemunho eterno de amor, coragem e fé. Ele se lembrava claramente dos dias em que Saul, ainda sob a unção do profeta Samuel, era um homem de grande estatura e nobreza. Porém, também foi testemunha de como a amargura e o zelo contra Davi corromperam sua alma. Esse processo de degradação foi sentido intimamente por Rispa dentro da família real. A educação de seus filhos tornou-se sua única missão, ensinando-lhes que a verdadeira nobreza não reside no título que lhes foi conferido pela linhagem de Benjamim, mas na capacidade de permanecer íntegro quando os ventos da fortuna mudam. As muralhas de Gaba, construídas com pedra maciça, pareciam cercá-la, enquanto rumores de guerra civil circulavam entre as casas de Saul e Davi, preenchendo o ar e forçando-a a buscar refúgio na oração e na discrição absoluta, com o objetivo de proteger sua família. Rispa entendeu que na história de Israel, as mulheres da casa real eram frequentemente as vítimas esquecidas das transições dinásticas. Por isso, ela cultivou uma força interior que a prepararia para os dias em que o sol se apagasse sobre seus descendentes. O relacionamento com Abner, o capitão do exército, foi o estopim de uma crise que fragmentou o que restava do reino de Isbos, colocando Rispa numa posição de total impotência, onde seu valor como pessoa foi questionado. Ela foi reduzida a um símbolo do poder masculino. Apesar das humilhações, ela manteve a cabeça erguida, não por orgulho, mas pela convicção de que sua identidade não dependia do favor dos homens, mas de seu papel como mãe e guardiã de uma linhagem que, embora punida, ainda pertencia ao povo de Deus. A maldição dos gibeonitas e a fome em Israel, anos após a morte de Saul, quando Davi já havia se estabelecido como o ungido sobre todo o Israel, transformaram-se em uma devastação implacável. Durante 3 anos consecutivos, o céu permaneceu bronzeado e a terra, sem ferro, foi assolada pela fome. Davi, buscando compreender a causa dessa desolação, procurou a presença de Deus, conforme relatado no 2º livro de Samuel, capítulo 21, versículo 1. A resposta divina foi clara e terrível. A fome era consequência da culpa de sangue que pesava sobre Saul e sua casa, devido ao antigo rei, em um zelo equivocado, ter tentado exterminar os gibeonitas, quebrando um juramento de paz que Josué e os príncipes de Israel haviam feito há séculos. Este pecado nacional, escondido pela morte do perpetrador, exigia reparação para equilibrar a balança da justiça divina. Os gibeonitas, remanescente dos amorreus, que viviam sob a proteção de Israel, não haviam esquecido o massacre que sofreram. Seu clamor por justiça se elevava diante do trono de Deus, lembrando a todos que o tempo não apaga promessas quebradas, nem os atos de crueldade contra os inocentes. Davi, agindo como mediador, convocou os gibeonitas e lhes perguntou qual seria o preço a ser pago para que a herança de Deus fosse abençoada, talvez esperando uma compensação em ouro ou prata. Mas a resposta deles foi um lembrete de que o sangue só pode ser purificado com justiça. Eles não buscavam riquezas, mas exigiam a vida de 7 descendentes do homem que tentara destruir sua linhagem. Esse pedido colocou a casa de Saul novamente sob a sombra da execução pelos pecados do patriarca. A terra de Israel, que deveria ser um paraíso de leite e mel, tornou-se um cenário de morte lenta, onde o gado caía na planície
e as crianças choravam por um pedaço de pão que nunca chegava. O julgamento não foi arbitrário, mas a consequência de uma política de exclusão e violência que Saul implementou anos antes. Os gibeonitas lembravam com amargura como suas aldeias foram invadidas pelas tropas reais, quebrando um pacto sagrado que remontava à antiguidade, onde um compromisso era baseado na integridade da palavra dada perante Deus. Rispa, desde sua posição sombrinha, começou a perceber a ameaça iminente que pairava sobre sua família. Ela compreendeu que seus filhos, Armoni e Mefibosete, agora eram alvos de uma justiça que buscava liquidar dívidas antigas com a moeda da juventude. A atmosfera em Jerusalém estava espiritualmente carregada, e Davi sabia que não podia ignorar os gritos dos oprimidos, mesmo que esses não fossem da linhagem de Abraão. Deus exige justiça, tanto para o estrangeiro quanto para o residente, e isso era algo que Davi não poderia ignorar. A seca que assolava Israel não era apenas a falta de água, mas uma manifestação física da aridez espiritual causada pela falta de integridade na liderança anterior. Era uma lição que Davi teve que aprender para evitar cometer os mesmos erros de seu predecessor. As famílias de Israel, aflitas pela falta de colheitas, começaram a murmurar sobre a necessidade de expiação, pressionando Davi a lidar com questões sociais que ele não podia ignorar, sem arriscar a estabilidade de seu reinado. O encontro entre o rei Davi e os representantes de Gibeão foi carregado de tensão e história. Os gibeonitas se recusaram a aceitar qualquer tipo de suborno e insistiram que, embora a vida de Saul não pudesse mais ser tomada, a linhagem ainda carregava a responsabilidade moral por seus atos. Rispa observava de longe, enquanto os mensageiros reais percorriam as tribos em busca dos descendentes de Saul, sentindo o peso da responsabilidade de alguém que sabe que o passado nunca é enterrado para sempre. A dor dos gibeonitas havia se transformado em um direito legal perante o céu, e a fome que assolava Israel era um testemunho de que Deus não ignora contratos quebrados, nem as lágrimas dos indefesos clamando por justiça. A decisão de Davi se tornou inevitável, pois a sobrevivência da nação dependia de fazer justiça a um grupo de estrangeiros que haviam sido maltratados em nome de um nacionalismo fanático. A sentença de morte para os filhos de Rispa foi um golpe doloroso e uma decisão que marcaria a história de Israel com compaixão e tragédia. Em um ato de pragmatismo político e obediência legalista, Davi escolheu 7 homens entre os descendentes de Saul. 2 filhos de Rispa, Armoni e Mefibosete, e os 5 filhos de Merabe, a filha mais velha de Saul, que havia sido criada por Adriel. A escolha não foi aleatória. Davi perdoou Mefibosete, filho de Jonatas, devido ao pacto de amizade eterna que fizera com seu pai. Porém, os filhos da concubina e os netos de Saul não tinham um intercessor perante o trono, ficando expostos à severidade da reivindicação dos gibeonitas. Rispa viu os guardas do rei chegarem à sua casa, não para lhe prestar homenagens, mas para tomar dela a única coisa que ainda dava sentido à sua existência após a queda da dinastia de Saul. Ela se viu diante do momento mais sombrio que uma mãe pode imaginar. A dor de Rispa não vinha apenas da perda iminente de seus filhos, mas também da injustiça de eles pagarem por pecados que não cometeram, tornando-se vítimas de um sistema que sacrificava os mais vulneráveis pela paz nacional. 7 jovens foram entregues aos gibeonitas durante a época da colheita, no início da colheita de cevada, uma época que deveria ser de celebração e abundância, mas que para Rispa se tornou um período de morte e desolação. Os gibeonitas executaram os jovens diante de Deus, pendurando seus corpos como um espetáculo de horror e advertência, deixando-os expostos às intempéries, privados até mesmo da dignidade de um enterro imediato.
De acordo com o costume da época, esse ato de exibição pública tinha a intenção de ser o selo final da vingança, mas subestimaram a força do amor de uma mãe que se recusava a aceitar que seus filhos fossem esquecidos e desonrados em uma colina abandonada. Armoni e Mefibosete, filhos de Saul, jamais imaginaram que seu fim chegaria pelas mãos daqueles que seu pai havia oprimido, encerrando um ciclo de violência que eles não haviam iniciado. Os preparativos para a execução foram rápidos e implacáveis, e os gibeonitas, movidos por um ressentimento acumulado ao longo de décadas, desejavam a morte dos descendentes de Saul. A execução deveria ser visível para todos, um lembrete de que ninguém está acima da justiça divina. Rispa implorou aos emissários de Davi, mas sua voz foi abafada pelas necessidades de um estado agonizante sob o sol escaldante. O destino de seus filhos foi selado por um decreto real que buscava aplacar a ira dos céus e o clamor dos aflitos. O momento em que os guardas levaram os prisioneiros foi uma despedida dolorosa que Rispa guardaria para sempre na memória, como uma ferida aberta, observando seus filhos caminharem em direção à colina de Gabá, sem ter cometido qualquer ofensa contra o rei Davi. A lei de Moisés estipulava que os filhos não deveriam pagar pelos pecados dos pais, mas neste caso extraordinário, tratava-se de uma dívida nacional que transcendia a justiça individual, um fardo que Rispa teve que carregar nos próprios ombros. A colina onde foram executados tornou-se um lugar assustador para os transeuntes, mas para Rispa tornou-se o único lugar onde sua presença era necessária, pois o amor de uma mãe não termina quando o coração de um filho para de bater. Os 5 filhos de Merabe também compartilharam esse destino cruel, deixando todos os descendentes de Saul que ficaram nas periferias e foram dizimados em um único dia de julgamento político e religioso. A exposição dos corpos foi uma violação das normas humanitárias comuns, mas os gibeonitas, em sua sede de vingança, deixaram os corpos expostos até que a chuva confirmasse que a maldição havia cessado. Quando se recusaram a liberar os corpos para um enterro digno, Rispa tomou uma decisão que deixaria todo Israel perplexo. Se não pudesse dar um túmulo digno aos filhos, ela lhes daria o seu próprio. Ela usou sua vida como escudo, permanecendo ao lado dos corpos expostos. A determinação dos executores não conseguiu quebrar sua vontade. Rispa se preparou para uma batalha que não seria travada com espadas, mas com a persistência de um coração que se recusa a abandonar os seus em humilhação. O altar da foice na rocha de Gaba. Quando os corpos de seus filhos foram pendurados na montanha, Rispa não se refugiou em sua casa para chorar na escuridão, mas ao contrário, protagonizou um ato de devoção e resiliência que desafiava as convenções sociais e os perigos do deserto. Ela estendeu um pano de silicone, um tecido áspero e escuro, símbolo de um luto profundo e de humilhação, sobre a rocha dura da montanha, criando uma cama e abrigo sob o céu implacável. Como descrito no segundo livro de Samuel, capítulo 21, versículo 10, ali, na solidão do topo da montanha, Rispa se posicionou como a guardiã dos mortos, iniciando uma vigília que duraria meses, desde o início da colheita da cevada até as primeiras chuvas de outono que começaram a cair sobre a terra ressecada. Sua presença ali na montanha foi um grito silencioso contra a brutalidade do mundo. Uma mulher sozinha, protegendo os restos mortais de seus entes queridos do sol escaldante durante o dia e do frio cortante nas noites geladas da Judéia. Cada hora passada naquela rocha era uma declaração de que, embora o Estado e a religião tivessem condenado seus filhos, eles ainda eram seus filhos, merecedores de amor e proteção, mesmo em sua condição mais humilhada. A sílica na rocha se tornou um altar de fidelidade, onde Rispa ofereceu seu próprio sofrimento
como escudo para os corpos sem vida que pendiam nas proximidades, demonstrando que a verdadeira nobreza não reside no sangue real, mas na capacidade de amar incondicionalmente, sem limitações de tempo ou circunstâncias. A imagem dessa mulher solitária, envolta em tecidos ásperos, marcas deixadas na pedra cinzenta, começou a infiltrar-se na consciência dos habitantes da região. Eles observavam com espanto e receio a persistência de uma mãe que parecia ter se tornado parte da própria montanha. Rispa não falou, não pediu nada para si mesma. Seu único propósito era impedir que a natureza devorasse o que o ódio dos homens já havia destruído, transformando seu luto em um ato de resistência espiritual que eventualmente ecoaria no Palácio Real. O cilício que raspava sua pele lembrava-a constantemente de que a dor física era apenas um reflexo da agonia de sua alma ao ver os corpos de Harmone e Mefibosete expostos ao desprezo público. Ela se sentava no chão empoeirado, observando as sombras dos executados se alongarem com o pôr do sol. Cada sombra revelava a história de uma família que antes fora o centro da nação, mas agora jazia esquecida em uma colina de execução. A Rocha de Gaba, outrora uma via pública, foi transformada em um espaço sagrado pela devoção de Rispa, um lugar onde o tempo parecia parar enquanto ela mantinha sua vigília ininterrupta sob o sol implacável de Judá. O calor da colheita da cevada era sufocante e o ar estava carregado de poeira dos campos ressecados. Mas Rispa não procurava sombra sob árvores ou a água das nascentes próximas, pois isso significava estar longe dos filhos. Todas as manhãs, ao acordar sobre o cilício áspero, ela renovava seu voto de não permitir que a ignomínia fosse a palavra final na vida daqueles jovens, transformando-os em desgraçados. Sua estadia era uma liturgia de presença e fidelidade. Seu corpo emagrecera e seu rosto estava marcado pelo tempo, mas seus olhos brilhavam com uma chama de resolução que intimidava os curiosos que ousavam se aproximar para observar o espetáculo da mãe em duelo. O silêncio da montanha era quebrado apenas por suas orações sussurradas e pelo rangido da terra sob suas roupas. Enquanto ela se movia para ajustar sua posição sobre a pedra quente, criando um quadro de piedade que desafiava a lógica humana do esquecimento. Para Rispa, a rocha não era apenas um lugar de tormento, mas o último bastião de sua maternidade, o único terreno onde ela ainda podia cumprir seu papel de protetora contra um mundo que havia decidido que seus filhos não tinham mais valor. Os viajantes que passavam pelas estradas próximas evitavam olhar na direção da colina, mas não podiam deixar de sentir o peso moral daquela mulher que, sem dizer uma palavra, colocava em questão a justiça de todo o reino. A persistência de sua vigília tornou-se um desafio à lei que permitia a exibição pública de cadáveres. Porque enquanto ela estivesse ali, os corpos não estavam nem sozinhos nem abandonados, mas cobertos pelo manto de um amor que desconhece a morte, lutando contra os pássaros do céu. Durante o dia, a colina onde ocorreu a execução estava repleta da sombra sinistra de abutres e outras aves de rapina, mas Rispa não se importava com os vultos que tentavam devorar o que restava de seus filhos. Ela permaneceu firme, desafiando a morte que seus filhos haviam enfrentado e recusando a derrota que o mundo queria impor a eles. Atraídos pelo cheiro da morte, desceram em círculos concêntricos, aguardando o momento de se alimentar dos corpos expostos. Rispa, armada apenas com sua força de vontade e talvez um pedaço de pau ou as próprias mãos, mantinha-se em um estado de alerta constante, observando cada movimento no horizonte azul. Ela tinha um único objetivo: afugentar os carniceiros antes que pudessem se aproximar dos filhotes. O esforço físico envolvido nessa tarefa era extenuante, especialmente sob o calor implacável do sol de verão israelense que desorientava o corpo.
Ela se tornava cada vez mais forte, mas seus olhos não podiam se fechar, pois sabia que um único momento de descuido poderia ser fatal. Isso significaria a profanação dos restos mortais de Harmone e Mefibosete, e cada vez que uma sombra cruzava o chão, Rispa se erguia com um grito ou um gesto desafiador, afastando os pássaros, lutando lado a lado com as rochas para manter a dignidade dos mortos. Essa luta diária não era apenas física, mas simbólica, representando a batalha contra o esquecimento. Cada pássaro assustado significava uma vitória do amor sobre o desprezo com que a sociedade tratou os descendentes de Saul. O som das asas, os gritos das aves e os lamentos de Rispa se misturavam, criando uma atmosfera de tensão constante que desafiava sua sanidade e sua fé. No meio desse deserto de dor, ela se tornou a protetora da integridade física de seus filhos, recusando-se a permitir que os rostos e os corpos dos seus filhos fossem desfigurados pela fome dos animais. Ela manteve uma vigilância contínua, como se fosse uma guardiã sagrada, protegendo o que restava de seus amados. Em um cenário de absoluta desolação, a persistência de Rispa contra as aves de rapina começou a transformar a percepção da tragédia, passando de um simples ato de execução legal para um sacrifício materno heróico que comoveu todos os que o testemunhavam à distância. As aves de rapina, com suas garras afiadas e bicos curvos, eram uma ameaça constante, exigindo sua atenção total. Rispa se movia com a agilidade de uma jovem, apesar do cansaço acumulado, aprendendo a reconhecer o grito de cada espécie e antecipando seus mergulhos. Ela se colocava fisicamente entre as aves e os 7 corpos pendurados nas vigas, suas mãos cobertas de feridas do constante atrito com o bastão e o terreno acidentado, mas ela nunca se afastava. Em nenhum momento, enquanto o sol estava a pino, ela levantou os braços em sinal de rendição. O calor do meio-dia parecia conspirar com os pássaros para quebrar sua resistência, mas Rispa encontrou forças na memória dos sorrisos de seus filhos, transformando cada gesto de defesa em uma oração de amor desesperado. O céu, que antes parecia um manto de proteção divina, agora se tornava um abismo de onde surgiam as ameaças aladas, buscando devorar aquilo que ela mais amava. Não havia descanso sob o brilho ofuscante do verão, mas Rispa permaneceu firme, com os pés suados e a visão embaçada, mas com o coração sólido em seu propósito de preservar a integridade dos corpos. Seus gritos para afastar os abutres ecoavam pelos vales próximos, como um clamor profético, denunciando a falta de misericórdia dos homens, chamando a atenção de pastores que conduziam seus rebanhos pelas encostas mais baixas. A luta contra os pássaros também representava uma batalha contra a decadência e o desprezo que os gibeonitas queriam impor à casa de Saul, mostrando que, mesmo na morte, a desonra não estava completa enquanto uma mãe vivesse. Todas as noites, quando os pássaros finalmente retornavam aos seus ninhos, Rispa se ajoelhava no silêncio, agradecendo a Deus por permitir que ela vencesse mais um dia na batalha pela dignidade de seus filhos. O enfrentamento das feras do campo à noite era ainda mais aterrador, quando as sombras se alongavam e as feras, chacais, lobos e guaxinins, saíam de seus esconderijos nas primeiras horas da manhã. Rispa permanecia de guarda sob o luar ou na escuridão total. Ela ouvia os uivos e passos furtivos dos predadores que cercavam a rocha, esperando que o cansaço finalmente vencesse a mulher feita de silício. Mas com o fogo do seu amor como sua única luz interior, ela enfrentava os olhos brilhantes que a observavam da vegetação rasteira, firme em seu propósito de garantir que nenhum animal se aproximasse. O chão tocou os pés, ou melhor, os corpos dos 7 homens executados. A solidão da noite amplificava cada som, transformando o sussurro do vento em vozes e o ranger dos galhos em ameaças iminentes. Mas o coração de Rispa era um bastião que ela nem sabia que possuía.
O medo a dominava quando o assunto era defender a memória de seus entes queridos. Durante aquelas longas horas de vigília noturna, ela provavelmente se lembrava dos dias em que embalava seus filhos pequenos, em segurança, no conforto do palácio, contrastando essas memórias doces com a amarga realidade de proteger os corpos de seus filhos na colina. O frio da noite penetrava até os seus ossos, mas a fervorosa devoção que sentia a mantinha acordada, revelando uma força sobre-humana, capaz de nascer apenas de uma dor que transcende o egoísmo e se transforma em pura entrega. Os habitantes das vilas vizinhas, que ouviam os gritos de Rispa enquanto tentava afastar as feras, começaram a sussurrar sobre a mulher que não conseguia dormir, sobre a mãe que se transformara no anjo da guarda de um cemitério a céu aberto. Sua resistência nas longas noites sublinhou a magnitude do sacrifício de Rispa, que abriu mão de sua saúde, seu descanso e segurança pessoal para preservar a honra daqueles que o mundo já havia descartado completamente. A escuridão da noite trazia consigo o frio cortante do deserto, que contrastava violentamente com o calor do dia, obrigando Rispa a se enrolar em seu manto para não sucumbir à hipotermia. Seus sentidos estavam alerta enquanto os chacais se aproximavam cautelosamente, seus olhos refletindo a fraca luz das estrelas, esperando que o sono finalmente fechasse suas pálpebras. Ela, a guardiã solitária, atirava pedras na escuridão e golpeava a rocha com seu cajado, deixando claro para as feras que o lugar não estava desabitado, que havia vida disposta a dar tudo para proteger aqueles que já não podiam se defender. A fadiga extrema começava a causar alucinações, mas sua força de vontade permanecia intacta. Ela desafiava a fraqueza da carne, encontrando nas profundezas do silêncio noturno uma conexão mística com a dor de todas as mães que perderam seus filhos. Com o medo de serem atacadas por um leopardo ou um lobo, Rispa ignorava sua fome, pois para ela esse perigo era irrelevante comparado ao horror de permitir que uma besta profanasse os corpos de seus amados Harmony e Mefibosete. Cada estrela que cruzava o céu testemunhava sua absoluta solidão, uma solidão que ela aceitava como o único preço justo para manter viva a dignidade de seus descendentes em um mundo que queria enterrá-los no esquecimento. As noites de lua cheia permitiam-lhe enxergar melhor seus adversários, mas as noites de escuridão total exigiam ouvidos atentos e uma fé inabalável de que Deus não permitiria sua queda prematura. Sua vigília noturna se tornou uma lenda entre os vigias da região, que se maravilhavam com a resistência de uma mulher que suportava meses de insônia e terror, sem perder a sanidade ou abandonar seu posto de honra. Ela demonstrou resiliência sob a chuva e o sol. O tempo passou, as estações começaram a mudar, mas Rispa nunca abandonou seu posto na rocha. Suportando as extremas mudanças climáticas que desgastaram seu corpo, mas não sua determinação. O sol da colheita queimou sua pele, deixando-a escura e rachada como a própria terra, enquanto a poeira levantada pelos ventos do deserto se impregnava em suas roupas, transformando-a em uma figura quase indistinguível da paisagem rochosa. Ela se alimentava do mínimo necessário, talvez o que alguns transeuntes compassivos deixavam a uma distância segura, pois sua atenção estava completamente absorvida pela tarefa sagrada de guarda, ignorando suas próprias necessidades em favor de seu dever materno. Quando a chuva finalmente chegou, não trouxe alívio, mas um novo teste. A água que caía do céu encharcava seu abrigo e pesava sobre seus ombros, lembrando-a de que a natureza continuava seu curso, indiferente ao drama humano que se desenrolava em Gabá. No entanto, a chegada da chuva também era um sinal espiritual, pois significava que o sacrifício havia sido aceito e que a maldição sobre a terra começava a rachar. Graças em parte à persistência de seus protestos silenciosos, Rispa permanecia ali, molhada e tremendo de frio,
mas sem desviar o olhar dos corpos, mostrando que seu compromisso não dependia de circunstâncias favoráveis nem do reconhecimento dos homens, mas de uma verdade interior imutável. Sua imagem, encharcada pela chuva, com o manto colado ao corpo e os olhos fixos no horizonte, tornou-se o símbolo máximo da piedade filial em Israel. Uma lição viva de que o amor não se rende às adversidades climáticas, nem à passagem do tempo, nem aos meses exaustivos. Essa consistência foi o que finalmente rompeu o silêncio na corte real, pois era impossível ignorar por mais tempo uma mulher que fizera da rocha seu lar e da morte sua única companhia. O vento outonal trazia o aroma da terra que despertava, mas para Rispa também trazia o frio que entorpecia os músculos e retardava os movimentos, forçando-a a lutar contra a paralisia do corpo. A pele de seus pés havia se tornado como couro, endurecida pelo contato constante com a pedra áspera do cume, e suas mãos exibiam as marcas de tanto sofrimento e resistência. O calor do sol era comparável à umidade das tempestades. Cada gota de chuva lavava a poeira dos rostos ressequidos, como se a própria natureza compartilhasse a dor. Ter filhos foi, para Rispa, uma bênção dolorosa. Um sinal de que o céu finalmente estava respondendo ao sacrifício de sangue exigido. Sua resiliência não era uma demonstração de masoquismo, mas sim a manifestação de um amor profundo que transcendia todas as barreiras físicas, determinado a se estabelecer no reino da eternidade. Ela se tornou parte integrante da paisagem de Gabá, uma coluna de dor e dignidade que nem os raios, nem o calor escaldante conseguiram derrubar de sua base sólida. Os pastores começaram a ver nela um símbolo dos tempos, um lembrete de que a justiça humana é incompleta se não considerar o sofrimento dos inocentes deixados para trás. Sua resistência física desafiava as leis da medicina da época. Como poderia ela sobreviver tanto tempo com tão pouco sustento e em condições tão adversas? A resposta só poderia ser encontrada na força que Deus concede àqueles que assumem um fardo por amor aos outros, transformando sua fraqueza em esperança, com uma força que abalou a própria criação. O rumor chegou aos ouvidos do rei Davi, e a notícia da incrível vigília de Rispa logo se espalhou por todo o reino. Viajava de boca em boca, dos camponeses que trabalhavam nos campos de cevada, aos mensageiros que percorriam as estradas de Gabá. As histórias falavam de uma mulher que desafiava a morte e a natureza, uma antiga concubina real que agora vivia como mendiga sobre uma rocha, protegendo os filhos de Saul com uma ferocidade que comovia até os corações mais endurecidos. Finalmente, o relato do que Rispa, filha de Lá, estava fazendo, chegou diretamente às orelhas de Davi, que estava em Jerusalém, administrando a recuperação do reino após a fome. Ao ouvir sobre a dedicação dessa mulher, algo profundo se despertou na alma do rei, que reconheceu, na ação de Rispa, uma lealdade e bondade que iam além da justiça legal que ele próprio havia aplicado. Davi compreendeu que, embora a execução dos filhos de Saul tivesse sido necessária para liquidar a dívida com os gibeonitas, o tratamento subsequente dos corpos havia falhado em refletir a misericórdia que Deus espera de seus governantes. O exemplo de Rispa serviu como um espelho para Davi, lembrando-o de que a verdadeira justiça deve ser acompanhada de compaixão e que a memória dos mortos, mesmo daqueles que foram inimigos ou punidos, merece respeito. A história da mãe nas montanhas não era apenas uma anedota de dor, mas uma lição de Hesed, a bondade misericordiosa e fiel que é central para o caráter de Deus, e que Rispa personificava de forma radical. Comovido por essa revelação, Davi decidiu agir, não apenas para honrar o sacrifício de Rispa, mas também para encerrar de vez as feridas da casa de Saul e trazer paz espiritual ao território de Benjamim. Rei Davi,
conhecido por seu coração sensível e profundos arrependimentos, viu em Rispa um reflexo de sua própria luta por redenção e justiça diante de Deus. Seus conselheiros falavam da mulher que se recusava a deixar a rocha, descrevendo seu estado deplorável, mas também seu espírito inabalável. Isso fez o monarca refletir profundamente sobre as consequências de suas próprias decisões políticas. Como poderia ele se regozijar com a abundância que a chuva traria, se uma mãe de sua própria aldeia continuasse a sofrer em uma colina por um ato que ele mesmo havia autorizado? A história de Rispa forçou Davi a confrontar o lado sombrio da justiça estatal, onde vidas individuais se tornam estatísticas para o bem-estar coletivo. E ele se lembrou de que cada alma tem valor infinito diante do Criador. Os mensageiros descreveram como Rispa espantava os abutres e enfrentava os lobos. Detalhes que fizeram Davi sentir uma mistura de admiração e vergonha por ter permitido tal negligência. O rumor transformou-se em um clamor silencioso do povo. Já não se falava mais da culpa de Saul, mas do amor de Rispa. E Davi, como pastor de Israel, compreendeu que precisava responder a essa mudança no coração do seu povo. A compaixão de Rispa havia alcançado o que as negociações políticas não conseguiam. Uniu o sentimento da nação em torno da compaixão e do respeito pelos caídos. Davi sabia que a chuva que caía era um sinal de que o castigo havia terminado, mas que a cura e a paz completas só seriam alcançadas quando a honra dos mortos fosse restaurada e o conforto da mãe sobrevivente fosse encontrado. Inspirado pelo heroísmo de Rispa, o rei Davi decidiu ir além e resgatar os ossos de Saul e Jonatas. Em vez de simplesmente enterrar os 7 homens executados, ele embarcou numa missão para recuperar os restos mortais de Saul e seu filho Jonatas, que haviam sido abandonados nas ilhas da Galácia desde sua derrota no Monte Gilboa. Davi se lembrou de como seus homens haviam bravamente resgatado os corpos das muralhas de Bet-Sean, onde os filisteus os haviam pendurado como troféus. E ele sentiu que era seu dever reunir toda a família de Saul para um sepultamento digno e definitivo. Esse gesto de Davi foi um exemplo de compaixão e respeito, refletindo o reconhecimento de que a justiça verdadeira deve ser acompanhada de misericórdia. A resposta direta à dor de Rispa e à sua vigília solitária na rocha de Gibeá foi o impulso que levou o rei a tomar uma ação histórica de reconciliação nacional. Davi, em um gesto de grande simbolismo, foi até as chaves e tomou os ossos do primeiro rei de Israel, Saul, e de seu melhor amigo, Jonatas. Ele então os trouxe de volta à terra de Benjamim, reunindo-os em um único povo, representando uma união não apenas espiritual, mas também política. Este cortejo fúnebre, que refletia tanto o passado glorioso quanto o presente trágico da família real, não foi um simples ato protocolar para Davi, mas uma verdadeira validação da dor de Rispa. Ele reconheceu que sua dor não era só pessoal, mas também uma questão de Estado. Ao elevar seu luto a uma causa nacional, Rispa transformou sua tristeza em uma afirmação do valor dos laços familiares, com um impacto profundo no destino da nação. Davi compreendeu que a verdadeira paz não viria apenas da chuva que caía do céu, mas de um tratamento justo e compassivo entre os seres humanos, respeitando os laços familiares que Rispa defendia com tamanha tenacidade. A recuperação dos ossos de Saul e Jonatas foi um momento de cura para Israel, unindo facções que ainda nutririam ressentimentos pela transição de poder. Esse ato demonstrou que Davi, o rei, não apenas estava cumprindo uma obrigação protocolar, mas também honrava de maneira sincera seus antecessores e, através disso, oferecia um símbolo de unidade. Essa reconciliação foi possível graças à determinação de uma mulher que, ao recusar-se a aceitar a injustiça, tornou-se a guia da consciência de retidão do rei.
A jornada de Davi até as chaves da Galácia foi de fato um ato de humildade pessoal. Ele reconheceu publicamente o valor da família de Saul, incluindo seu perseguidor imediato. Os restos mortais de Saul e Jonatas, que estavam longe de sua terra natal há tanto tempo, foram tratados com a mais alta reverência. Envoltos em lençóis finos e transportados com o respeito devido a um ungido de Deus e príncipe de Israel, seus ossos receberam o funeral digno que tanto mereciam. Esse gesto de redenção póstuma não só beneficiou os mortos, mas também transmitiu uma poderosa mensagem aos sobreviventes da casa de Saul, especialmente a Rispa. Sua dor foi vista e valorizada pela mais alta autoridade do reino, demonstrando a profundidade da honra e respeito de Davi por ela. A união dos ossos de diferentes gerações da família real simbolizou a restauração da unidade em Israel, curando as feridas da guerra civil e das divisões tribais que devastaram a terra. Ao caminhar ao lado dos restos mortais de Saul, Davi mostrou que seu coração estava livre de amargura. A justiça de Deus naquele momento não exigia mais punição, mas sim atos de amor e honra. Rispa, ao saber da expedição de Davi, percebeu que sua vigília na rocha estava gerando frutos maiores do que ela imaginara em suas noites solitárias. O legado de Jonatas, seu amigo querido, resplandeceu novamente através deste gesto, lembrando a todos que os pactos de amor são mais fortes do que as rivalidades políticas e que a morte não precisa significar o fim da lealdade. O enterro digno no túmulo de Quis foi a realização do maior desejo de Rispa, que seus filhos não fossem mais tratados como párias ou amaldiçoados, mas que encontrassem repouso ao lado de seus ancestrais na paz de sua terra ancestral. O sepultamento no túmulo de Quis não apenas restaurou a identidade dos falecidos, mas também integrou suas memórias na comunidade de sua tribo e de seu povo, removendo de uma vez por todas o estigma da exposição pública. Davi supervisionou que tudo fosse feito de acordo com a lei e com a dignidade que os descendentes de um rei mereciam. Esse ato final de sepultamento foi o encerramento de um capítulo de horror, seguido por um gesto de profunda compaixão. Com humanidade e reverência, Rispa finalmente pôde descer da rocha, sabendo que sua missão havia sido cumprida. Os corpos que ela havia protegido com tanto zelo não seriam mais devorados por aves ou bestas selvagens, mas ficariam guardados pela pedra e pelo respeito da nação. A cerimônia fúnebre em Sela marcou o fim do longo período de luto de Rispa, transformando sua amargura em uma paz melancólica. Ela sabia que seu sacrifício não foi em vão, que sua voz silenciosa havia sido ouvida nos lugares mais altos do poder. Do ponto de vista do poder, o que antes parecia ser um simples funeral, tornou-se um ato de justiça restauradora que buscava curar as feridas espirituais causadas pelo massacre dos gibeonitas e pela subsequente fome. Eles haviam aberto uma ferida no coração de Israel, e o sepultamento dos filhos de Saul, ao lado de seu pai e irmão, foi uma prova clara disso. Era uma evidência tangível de que a misericórdia poderia triunfar sobre o julgamento e que o amor de uma mãe tem o poder de provocar a mudança, guiando a história em direção à compaixão. Em vez de ser um simples túmulo, a sepultura de Benjamim tornou-se um símbolo de repouso final, um refúgio de pedra onde a linhagem de Saul finalmente encontrou a paz que lhe fora negada em vida. Rispa, apesar de seus trapos e de seu corpo frágil, compareceu à cerimônia com a dignidade de uma rainha. Sua vitória foi espiritual e moral, algo que nenhuma coroa de ouro poderia igualar. O povo de Israel observou em silêncio, enquanto os caixões eram colocados na caverna, reconhecendo que aquele ato de piedade pôs fim a uma era de julgamento e seca, abrindo caminho para uma nova etapa de bênçãos divinas. As orações dos sacerdotes e os lamentos do povo se uniram em um único grito de redenção,
validando o direito de cada ser humano à redenção, lembrança com respeito e sepultamento com dignidade. Ao honrar os filhos da concubina ao lado do primeiro rei de Israel, Davi rompeu com as hierarquias sociais da época, mostrando que, diante da morte e do amor, todos os homens são iguais. O túmulo de Quis, então, tornou-se um memorial à fidelidade de uma mulher que não desistiu. Era um lugar onde as futuras gerações de Israel aprenderiam o valor da bondade misericordiosa. Para Rispa, o som da pedra fechando o túmulo não era um fim trágico, mas sim um suspiro de alívio de uma guardiã que entrega seu fardo aos cuidados eternos de Deus e à terra de seus ancestrais. A resposta de Deus veio e a fome cessou assim que os sepultamentos foram realizados, e tudo que o rei Davi havia ordenado foi cumprido. A Bíblia registra um detalhe essencial: Deus atendeu às orações da terra. Como está escrito no segundo livro de Samuel, capítulo 21, versículo 14, a chuva que começou a cair não foi apenas um fenômeno meteorológico, mas uma confirmação divina de que o ciclo de culpa e punição havia sido quebrado. A combinação de justiça restaurativa e compaixão humana trouxe a cura. O sacrifício das crianças de Rispa havia quitado a dívida legal, mas foi a devoção de Rispa e a resposta de Davi que restauraram a harmonia espiritual entre o povo e seu Criador, permitindo que as bênçãos se manifestassem. A água voltou a correr. Os campos começaram a se tornar verdes novamente. Os rios retomaram seus cursos e o medo da extinção pela fome se dissipou das aldeias de Israel, trazendo um alívio que toda a nação celebrou com gratidão. Entendeu-se então que a fome não cessaria apenas com o derramamento de sangue, mas com o reconhecimento do valor de cada vida e o respeito pelos pactos de amor e fidelidade que Rispa exemplificou na rocha. Sua intercessão silenciosa em Gibeá provou ser tão poderosa quanto as orações dos sacerdotes no tabernáculo, demonstrando que Deus observa o coração contrito e a persistente ação dos humildes. O fim da fome foi a prova definitiva da resposta divina sobre o processo de reconciliação que Rispa iniciara, lembrando-nos de que a terra prospera quando os homens aprendem a tratar tanto os vivos quanto os mortos, com a dignidade que Deus lhes concedeu. A abundância que se seguiu à tragédia foi um lembrete constante de que por trás de cada colheita próspera, às vezes se esconde uma história de sacrifício silencioso e uma fé que se recusou a render-se às trevas. Terras que antes pareciam rejeitar qualquer semente tornaram-se generosas e férteis, como se a chuva estivesse lavando as manchas de antigas injustiças que impediam o crescimento. O trigo e a cevada cresceram com vigor incomum nos vales de Judá e Benjamim, e o som da chuva se tornou a música mais doce para os ouvidos de um povo que havia esquecido o frescor da água. A resposta de Deus mostrou que ele não se alegra com o castigo, mas com a restauração da justiça e a manifestação de genuína misericórdia entre seus filhos. A fome cessou não apenas porque uma dívida foi paga, mas porque o coração do rei e da nação foi tocado pelo exemplo de uma mulher que colocou o amor acima da própria sobrevivência. Cada broto verde que emergiu da terra foi um testemunho do poder da intercessão de Rispa, uma prova de que Deus ouve o clamor daqueles que sofrem em silêncio sobre os rochedos do desprezo. O impacto econômico e social da chuva foi imenso, permitindo que Israel retornasse à prosperidade sob o reinado de Davi, mas com uma lição gravada na memória nacional sobre o custo da deslealdade e o valor da piedade. A prosperidade da terra refletia a cura espiritual interior, onde o reconhecimento dos pecados passados e a homenagem aos injustiçados tornaram isso possível, permitindo que a graça divina descesse sem impedimentos sobre toda a terra. O legado de Rispa permanece vivo na memória de Israel.
Sua história não se perdeu no esquecimento das crônicas antigas, mas permanece como um testemunho eterno da força do amor materno e da resistência contra a injustiça sistemática. Ela se tornou o arquétipo da mãe sofredora que, apesar de não ter voz política nem armas, foi capaz de mudar o destino de uma nação com sua coragem e fé. Na guerra, Rispa foi capaz de transformar a realidade através de sua presença e de sua persistência diante da dor. Seu exemplo ensinou às futuras gerações de Israel que nenhum decreto humano está acima do dever sagrado do povo e que a compaixão e a fidelidade aos entes queridos são uma forma de adoração que alcança diretamente o coração de Deus. Rispa demonstrou que uma única pessoa, armada apenas com sua integridade e amor, pode ser o catalisador para que uma nação inteira recupere sua bússola moral e sua relação com o divino. Na literatura e na tradição posterior, seu nome evoca a imagem da rocha, a resistência e vigilância, lembrando-nos de que, às vezes, o ato mais espiritual que podemos fazer é simplesmente nos recusarmos a abandonar aqueles que sofrem, mesmo quando a esperança parece ter morrido. O legado de Rispa é um apelo à consciência, um alerta contra a frieza da justiça implacável e uma celebração da capacidade humana de suportar o insuportável por amor a outro. Sua história sussurra, através dos séculos, que a dor não precisa ser estéril, mas pode se tornar o motor que impulsiona mudanças profundas nas estruturas de poder e nos corações dos reis. Ela não buscava fama ou reconhecimento, mas seu nome brilha com luz própria nas Escrituras. Não porque fosse esposa de um rei, mas porque era a mãe que não permitiu que nem o céu nem a terra corroessem a honra de seus filhos. A coragem de Rispa inspirou inúmeras gerações de mulheres que enfrentam situações de opressão e perda, oferecendo-lhes um modelo de resistência que não usa a violência, mas sim a presença constante e o testemunho do amor. Seu legado também questiona como as sociedades modernas lidam com a memória das vítimas e como elas são frequentemente retratadas. Muitas vezes, preferimos o silêncio confortável a confrontar as injustiças do passado. Rispa nos lembra que a verdadeira grandeza não se mede pelas conquistas militares, mas pela capacidade de se manter firme na rocha da verdade, quando todos caminham na direção oposta. A menção de seu nome no segundo livro de Samuel é um ato de justiça divina, garantindo que sua devoção seja reconhecida para todas as idades. Sua história se tornou uma das expressões mais puras da humanidade. Seu legado é um convite a não sermos indiferentes à dor alheia, compreendendo que nossa própria bênção pode estar ligada à nossa capacidade de oferecer conforto e justiça àqueles que foram injustamente castigados pela vida. Rispa continua viva em cada mãe que busca seus filhos desaparecidos, em cada pessoa que exige um enterro digno para os esquecidos, e em cada alma que escolhe a lealdade em vez da conveniência nos momentos de crise. O significado espiritual do sacrifício de Rispa, de uma perspectiva teológica, é profundo. Sua vigília no Monte Gibeá prenuncia temas centrais de redenção e intercessão que permeiam toda a Bíblia, mostrando como o sofrimento aceito com amor tem um poder transformador. Sua presença na rocha entre o céu e a terra a coloca como uma figura mediadora que, ao se recusar a aceitar a degradação de seus filhos, exige uma justiça superior que só Deus pode conceder. O uso do silício e sua exposição refletem um estado de arrependimento e súplica nacional, onde ela carrega um fardo pesado sobre os ombros da dor que todo Israel deveria ter sentido pela quebra das antigas alianças. Rispa nos ensina que o amor não é passivo, mas uma ação combativa que defende a imagem de Deus na humanidade, mesmo quando essa imagem parece ter sido apagada pelo pecado ou julgamento. Sua luta contra os pássaros e as feras
Simboliza a luta constante do crente contra as forças que procuram devorar a esperança e profanar o sagrado em meio às provações mais difíceis da vida. A resposta de Deus à terra, somente após a dor ter sido honrada, sugere que o Todo-Poderoso valoriza profundamente a empatia e a retidão das falhas humanas em relação aos outros. Esta história nos convida a refletir sobre nossa própria capacidade de vigilância. Estamos preparados para nos mantermos firmes na rocha de nossas convicções quando o mundo nos ignora ou nos condena? Rispa é um farol de integridade espiritual, lembrando-nos de que Deus está presente no lamento da mãe e que sua justiça sempre encontra um caminho para florescer através da fidelidade daqueles que não desistem. O sacrifício de seus filhos foi uma expiação pelo pecado de Saul, mas a vigília de Rispa foi a consagração dessa expiação, transformando um ato de execução em um ato de redenção. Ela personifica a paciência dos santos que esperam pela justiça de Deus. Mesmo quando os céus parecem de bronze e a terra não produz seus frutos, a rocha de Gibeá permanece firme. Ela se torna, assim, um precursor do Calvário, onde o amor e a justiça se encontram em meio ao sofrimento extremo para trazer a salvação a um povo inteiro. Rispa nos mostra que a intercessão nem sempre se faz com palavras eloquentes, mas frequentemente com o próprio corpo, com resistência física ao mal e com a recusa em permitir que a escuridão ganhe terreno no coração humano. Seu significado espiritual transcende o tempo, falando conosco sobre uma fé que não se baseia em bênçãos imediatas, mas na certeza de que Deus é justo e que, no fim, Ele enxugará todas as lágrimas e restaurará toda a honra perdida. O exemplo de Rispa é vital para entendermos que a compaixão é a chave que abre as portas dos céus e que a dor, quando vivida com propósito e amor, tem o poder de comover o coração de Deus e transformar a história da humanidade. Ao refletirmos sobre a figura de Rispa hoje, encontramos um espelho que reflete as lutas contemporâneas por dignidade e reconhecimento dos marginalizados. Ela nos ensina que a verdadeira fé se manifesta na solidariedade com aqueles que sofrem. Sua história nos desafia a olhar além das conveniências políticas ou sociais e a reconhecer a humanidade intrínseca a cada pessoa, independentemente de sua origem ou dos erros de seus pais. Rispa nos mostra que o luto pode ser um ato de empoderamento, uma maneira de afirmar que nossas ações importam em um mundo que muitas vezes nos diz para esquecer e seguir em frente com indiferença. A compaixão que ela desperta no rei Davi é um lembrete de que nossas ações individuais, por menores ou silenciosas que sejam, têm o potencial de gerar ondas de mudança que impactam as maiores influências, especialmente em tempos de pressa e fácil esquecimento. A paciência de Rispa sobre a rocha é um apelo à lentidão do amor, à importância de estar presente e não ignorar a dor alheia. Sua vida nos inspira a sermos guardiões da memória e defensores da justiça e da misericórdia, lembrando-nos de que a bênção de Deus sobre nossa terra pessoal e comunidade muitas vezes depende de como tratamos os mais vulneráveis nos momentos mais difíceis. Rispa é uma mãe que chorou e zelou por nós. Ela continua viva em cada ato de resistência pacífica e em cada coração que se recusa a deixar que o ódio ou a negligência tenham a última palavra sobre a vida de um ser humano. No fim, sua história não é de derrota, mas de uma vitória silenciosa e eterna, que ressoa sempre que escolhemos o amor em vez da indiferença. Em nossa sociedade atual, onde os conflitos frequentemente desumanizam o adversário, Rispa nos convida a resgatar a dignidade, até mesmo daqueles que foram julgados pelo sistema, lembrando-nos de que o respeito pela vida e pela morte é o alicerce de qualquer civilização saudável. Ela nos ensina que, em vez de esperar que reis ou governantes hajam primeiro,
nossa própria iniciativa moral pode ser a força motriz que obriga os poderosos a agirem com justiça. A lição de Rispa é uma lição de perseverança. Não se trata de quanto tempo durou a vigília, mas da qualidade do amor que foi compartilhado a cada segundo desse tempo. Seu exemplo nos inspira a sermos intercessores por nossas famílias, por nossas comunidades e por aqueles que não têm voz, sabendo que nossa presença constante na rocha das nossas responsabilidades tem um peso eterno. Que o exemplo de Rispa nos ajude a transformar nossas próprias tragédias em pontes de reconciliação, entendendo que o fim da nossa fome espiritual e emocional começa quando decidimos abraçar a compaixão sem limites. Ao final dos longos meses de vigília, quando restavam apenas os últimos vestígios dos filhos de Rispa, depositados com honras no túmulo ancestral, o vento sobre o monte Gibeá deixou de assobiar com a tristeza do deserto para trazer o aroma da chuva fresca e da terra molhada. Rispa, com as mãos marcadas pelo esforço e as roupas de cilício rasgadas, pode finalmente fechar os olhos, não em derrota, mas com a paz de ter cumprido uma promessa que o mundo considerava impossível. Sua imagem descendo da rocha enquanto as primeiras flores da estação começavam a desabrochar nas fendas da pedra, permanece como um testemunho visual de que nenhuma noite é tão longa que o amor não possa suportá-la, e nenhum julgamento é tão severo que a misericórdia não possa se suavizar. Hoje, a história dessa mãe nos convida a olhar para nossas próprias dificuldades e nos perguntar se estamos dispostos a zelar pelo que é certo, mesmo quando parece que o céu nos ignorou em silêncio. Se esta história de fidelidade inabalável e amor redentor ressoou profundamente em seu ser, comente abaixo. Sob seu manto, a esperança. Dessa forma, saberemos que a fé de Rispa continua a acender a chama da coragem nos corações daqueles que ouvem sua história. Inscreva-se para continuar trilhando os caminhos da sabedoria bíblica e compartilhe essa narrativa com alguém que hoje precisa ser lembrado de que o amor nunca deixa de existir, nem mesmo à beira da morte.